Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós temos atividade no livro A Prova Brasil de Matemática. A atividade de hoje é relativa ao dia 5/11, quinta-feira. Hoje eu vou ajudar vocês a responder as páginas 48, 49, 50 e 51. Então, já sabe, né? Pega o material, vai para um lugar bem confortável e vamos começar. Abre aí o seu livro na página 48. Já estou aqui na página 48 e a atividade de hoje é sobre organização retangular da multiplicação. Nossa, professora, nunca vi falar sobre isso. Isso aqui é bem legal. Essa tal de organização retangular ajuda a gente a descobrir quantidades sem precisar ficar contando de um em um. Essa organização retangular ajuda a gente a contar, tá? E eu vou explicar como. Ó, o próprio nome desse conteúdo que a gente vai ver hoje, ele já entrega um pouco como é que funciona, ó. Organização retangular da multiplicação. Então, essa técnica de contagem da organização retangular, ela significa o seguinte: para você contar objetos de forma mais rápida, de forma que você não precise ficar contando de um em um, primeiro você precisa organizar esses objetos. Mas organizar como? Existem diferentes formas de se organizar algo, né? Mas para facilitar a contagem, você precisa fazer uma organização retangular. Então, você precisa organizar esses objetos de forma retangular. E aí, você vai usar a multiplicação para você descobrir quantos objetos tem sem você precisar contar de um em um. E essa é uma forma muito mais rápida de se contar. Quer aprender? Quer? Então vamos lá, vamos para essa questão 1 aqui, que aí eu vou te ensinar como é que funciona. Olha o que está dizendo a atividade 1, olha só. Uma papelaria recebeu de seu fornecedor caixas com o estoque do mês. Observe ao lado a maneira como elas foram organizadas. Então, vamos olhar o desenho aqui, ó. Aqui estão as caixas. Olha só, são várias caixas, mas elas estão organizadas formando que forma geométrica que a gente estudou na aula passada? Olha só, ó. As bases, a base inferior, a superior tem o mesmo tamanho e as laterais têm o mesmo tamanho. Essas caixas estão organizadas formando um retângulo. Então, olha só, essas caixas estão em uma organização retangular. Então, para a gente descobrir quantas caixas tem aí, a gente pode fazer de dois jeitos diferentes. Nós podemos contar de uma em uma, que demora mais, ou a gente pode aplicar a multiplicação nessa organização retangular e descobrir quantas caixas tem ao todo. Ah, quer descobrir? Então vamos lá, olha só. Tem uma perguntinha aqui embaixo que vai ajudar a gente, olha só, essa bolinha. Se a mesma... Ah, não, essa aqui já é outra pergunta. Vamos lá aqui para a organização retangular. Então, olha só. Primeiro, gente, como é que foi organizada essas caixas? Olha só, elas foram empilhadas. Vocês estão vendo que elas foram empilhadas? Ó, quantas pilhas foram formadas? Eu já até contei aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. Então, ó, nós temos 10 pilhas. Então, essas caixas foram organizadas em 10 pilhas. Em cada pilha tem quantas caixas? Basta a gente contar. Vamos contar aqui, ó, na pilha 1. Essa aqui é a pilha 1. Tem, aqui a pilha 1 tem 1, 2, 3, 4. Vocês conseguem identificar as 4 caixas? Olha só, pelas tampinhas a gente consegue ver, ó, onde começa uma caixa e onde termina outra, né? Onde começa uma caixa e onde termina outra. Então, 1, 2, 3, 4. Em cada pilha tem 4 caixas. Então, como é que eu descubro quantas caixas
todo sem eu precisar contar de um em uma. Basta você multiplicar a quantidade de pilhas. Tem quantas pilhas que a gente já viu? 10. E tem quantas caixas em cada pilha? 4. Então, 10 vezes 4 é o 10 4 vezes. Lembra que eu expliquei para vocês que a multiplicação nada mais é do que uma soma de parcelas iguais? Então, tudo que está sendo multiplicado a gente pode descobrir somando quando é uma multiplicação de parcelas iguais. Então, eu tenho 10 fileiras e em cada fileira tem 4 caixas. Então, a gente tem o 4 se repetindo 10 vezes. É o mesmo que 10 vezes 4. E aí? Ou 4 vezes 10. E aí, gente, quanto é 4 vezes o 10? 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. Então, eu pego a quantidade de pilhas, 10, vezes a quantidade de caixas que tem em cada pilha, 4. 10 vezes 10 vezes 4, 40. Olha aí, eu nem contei de um em um, aí eu já posso afirmar que tem 40 caixas ao todo. E aí, será que tá certo? Vamos contar de um em um para tirar a prova? Vamos lá? Então, vamos contar de um em um. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Tá vendo como funciona a organização retangular? Então, tem ao todo 40 caixas. Então, como eu disse para vocês, essa tal de organização retangular da multiplicação serve para facilitar a contagem, torna a nossa contagem mais rápida. Então, para a gente contar de forma mais rápida, a gente organiza os objetos de forma retangular em fileiras, né? Sendo que todas as fileiras devem ter a mesma quantidade de objetos. E aí basta a gente multiplicar a quantidade de fileiras pela quantidade de objetos que tem em cada fila. E aí a gente descobre o total de objetos. É legal, não é? Dá pra gente contar rapidão, sem precisar contar de um em um. Beleza, agora que eu já expliquei para vocês o que é essa tal de organização retangular da multiplicação, vamos pro exercício, né? Vamos ver o que o exercício está querendo. Agora sim, aí tem a bolinha que tá dizendo assim, ó. Se a mesma quantidade de caixas, quantas que a gente já descobriu? 40, né? For organizada em 8 pilhas, quantas caixas haverá em cada pilha? Então, olha só, eles estão pedindo pra gente fazer o seguinte, presta atenção aqui, ó. O desenho original organizou as caixas em 10 pilhas. Agora eles estão pedindo para organizar só em 8. Então a gente vai ter que retirar essas 2 pilhas aqui. Eles querem que a gente organize essas 40 caixas em apenas 8 pilhas. Então eu vou deixar até aqui, ó. E aí, gente, o que eu vou fazer com essas caixas que eu vou retirar dessas 2 pilhas? Vão ser quantas caixas? Em cada pilha tem 4, ó. 1, 2, 3, 4. Mais 4 da outra pilha, 4, 5, 6, 7 e 8. Vão sobrar 8 caixas que eu vou ter que distribuir em 8 pilhas. Vai ficar quantas caixas em cada pilha? Vou ter que colocar uma caixa em cada pilha, né? Então, vou pegar essas caixas aqui da pilha 9 e 10, vou colocar uma caixa na pilha 1, uma caixa na pilha 2, uma caixa na pilha 3, uma caixa na pilha 4, uma caixa na pilha 5, uma caixa na pilha 6, uma caixa na pilha 7 e uma caixa na pilha 8. E aí, gente, depois que eu distribuir essas 8 caixas, uma em cada das 8 pilhas,
Cada pilha vai ficar com quantas caixas? Cada pilha vai receber mais uma caixa. Então, se antes tinha 1, 2, 3, 4, com mais uma que eu vou colocar das outras pilhas, vai ficar com 5 caixas, né? Beleza, vamos continuar aqui, ó. Compreenda. A. Quantas pilhas de caixas tem a configuração inicial? A inicial é que tava. Quantas pilhas tinha? Eu já tinha contado com vocês, né? Basta colocar aqui a quantidade de pilhas. B. Quantas caixas há em cada pilha? Isso na inicial. Quantas caixas tem cada pilha? Já contamos também, você vai escrever aqui nessa linha. C. O total de caixas pode ser calculado por, lembra? Aqui, ó, usando a organização retangular da multiplicação. Você coloca aqui a quantidade de pilhas. Quantas pilhas tem na organização inicial? 10. E quantas caixas tem em cada pilha? 4. Então, vai ficar 10 vezes 4, que é igual a gente já contou. E você coloca aqui o resultado. Vamos para a próxima. Responda. A. Quantas caixas serão reorganizadas em 8 pilhas? Então, olha só, aqui está pedindo para colocar em 8 pilhas. A gente vai reorganizar quantas caixas? Ao todo tem quantas caixas? São quantas caixas? 40, que a gente já contou, né? Aí vem o B e fala assim, calcule o resultado das seguintes multiplicações. Gente, isso aqui nada mais é do que a tabuada do 8. E como eu expliquei para vocês, a multiplicação nada mais é do que a soma de parcelas iguais. A tabuada nada mais é do que a soma de parcelas iguais. E aqui no caso, qual é a parcela igual? Repara, é o 8, né? Então vamos lá, ó. 8 vezes 1, 8. Aí eu quero descobrir quanto é 8 vezes 2. Basta eu acrescentar mais 8 ao resultado anterior. Então, como é que você faz? Aqui em cima não deu 8? Bota o 8 na cabeça, bota o 8 aqui na mão e vamos juntar. 8 mais 8 é quanto? Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí, bota o resultado aqui, tá bom? Aí, agora, 8 vezes 3. Você pega o resultado anterior aqui, que foi quanto? 16, coloca 16 na cabeça, fala 16 e 8 na mão. E agora vai juntar 16 mais esses 8 aqui. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Juntou todos os 8, então 8 vezes 3 é 24. E assim você vai fazer, tá? E agora, 8 vezes 4. Você pega o resultado aqui anterior do 8 vezes 3, que é 24. Aí você coloca o 24 na cabeça, coloca o 8 na mão e soma 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e coloca o resultado, tá? Os próximos eu quero que você faça a mesma coisa aqui, ó. No 8 vezes 5, vai pegar o resultado do anterior, que foi 32, bota 32 na cabeça, bota 8 na mão, junta, quando terminar, bota o resultado aqui. Depois, 8 vezes 6, você vai pegar o resultado do anterior, vai botar na cabeça, vai somar mais 8, depois que juntar tudo, bota o resultado aqui. Compreendeu? Espero que sim. Vamos lá. C. Após a reorganização, cada pilha terá... Qual foi a reorganização? Ao invés de deixar 10 filas, deixar apenas 8 filas, né? Aí lembra que eu expliquei para vocês? Pegou essas 8 caixas aqui que sobraram e distribuiu nas 8 filas. E aí cada fila, ao invés de ficar com 4 caixas, ficou com... E aí você escreve aqui a quantidade nessa linha, ok? Vamos lá para a página 49, atividade 2. Vamos ler. Jorge foi ao teatro e decidiu contar o número de poltronas da plateia de uma sala. Ele percebeu que elas estavam dispostas em fileiras com a mesma quantidade de poltronas cada uma. Então, olha só, elas estão organizadas de uma forma retangular.
né? Organização retangular. Fileiras com a mesma quantidade de poltronas. Preciso contar de 1 em 1 para descobrir quantas poltronas tem aqui nessa sala de cinema? Não, basta aplicar a técnica, né, da organização retangular da multiplicação. Como que é essa técnica? Você vai fazer o quê? Multiplicar a quantidade de fileiras, ó, tem quantas fileiras? Tem 10 fileiras, né? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fileiras. E em cada fileira tem quantas poltronas? Eu já contei, ó. Mas se você quiser, você conta aí no seu livro também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, nós temos 10 fileiras, cada fileira com 12 poltronas, uma organização retangular. Para descobrir quanta tem ao todo, basta multiplicar a quantidade de fileiras pela quantidade de poltronas que tem em cada fileira. Então, 10 vezes 12. E aí, a gente descobre a quantidade de fileiras que tem aqui. E aí, eu quero dar uma dica para vocês. Olha só, essa dica vai ajudar muito vocês. Toda vez que você se deparar com uma multiplicação por 10, por 100 ou por 1000, não precisa se preocupar de fazer conta, não precisa se assustar. Ai, meu Deus, eu não dou conta de fazer essa operação. Não precisa, porque tem uma dica rápida para você chegar no resultado. Toda vez que você tiver uma multiplicação por 10, por 100 ou por 1000, basta acrescentar a quantidade de zeros ao número multiplicado. Olha o exemplo aqui, ó. 10 vezes 32. Basta você fazer o quê? Você pega o 32 e acrescenta no final dele a quantidade de zeros que tem no 10. Tem quantos zeros no 10? Tem um zero. Então, acrescenta um zero aqui no final. Isso significa que 10 vezes 32 é 320. A mesma coisa você faz quando a multiplicação é por 100. 100 vezes 32. Vou me descabelar, não dou conta de fazer. Claro que dá conta, é fácil. Você pega o 32 e acrescenta a quantidade de zeros que tem no 100 no final. Quantos zeros tem no 100? 1, 2. Então, você bota o 32 aqui e acrescenta os zeros no final. Ficou quanto? 3.200. Então, 100 vezes 32 é 3.200. Mesma coisa quando a multiplicação for por 1000. Aqui nós temos 1000 vezes 32. O que você vai fazer? Vai escrever o 32 e acrescentar no final a quantidade de zeros que tem no 1000. Vamos lá. O 1000 tem quantos zeros? 1, 2, 3. Você vai e no final do 32 acrescenta 1, 2, 3 zeros. Isso significa que 1000 vezes 32 é 32.000. Legal? Massa essa dica, né? Então, grava aí. Toda vez que tiver uma multiplicação por 10, por 100 ou por 1000, não precisa se desesperar. Basta acrescentar no final do número que está sendo multiplicado a quantidade de zeros. Se for por 10, você acrescenta um zero. Se for por 100, você acrescenta 2 zeros. Se for por 1000, você acrescenta 3 zeros. Ok? Beleza. Vamos dar continuidade aqui. Olha só. Vem a perguntinha aqui no final, ó. Qual é a quantidade total de lugares da plateia do teatro? Gente, eu não quero que vocês contem de 1 em 1. Eu quero que vocês apliquem a técnica que eu ensinei, tá bom? Você até pode, depois que você aplicar a técnica, conferir contando de 1 em 1 para ver quantas poltronas tem aqui. Mas eu peço para você, não conta de 1 em 1 não. Aplica a técnica que eu estou ensinando. Qual é a técnica? O que você vai ter que fazer? 10 vezes 12. Qual foi a técnica que eu acabei de ensinar aqui? 10 vezes 12. Vai dar quanto? Tá? Não vou dar resposta não, que na atividade anterior eu dei muita resposta. Vamos pensar um pouco, tá bom? Vamos para cá agora. Compreenda. Quantas poltronas há na primeira fileira dessa sala? Fácil, né? Olha aqui. Você vai ter que contar. Na verdade, nem vai, porque eu já contei, né? 12. B. Quantas poltronas há na segunda fileira dessa sala?
A gente já viu que todas as filas têm a mesma quantidade. Para aplicar a organização retangular, em todas as filas deve ter a mesma quantidade de objetos, que é o caso daqui. Todas as filas têm 12 poltronas. Vamos lá. C. Quantas fileiras há nessa sala de teatro? Tá escrito bem aqui, né? Ó, não precisa nem contar. Já tá até contado, né? E aí você vai escrever o resultado, a quantidade de filas. Resposta. Responda. A. A quantidade de poltronas nas duas primeiras fileiras pode ser calculada por, ou seja, duas fileiras vezes, tem quantas poltronas em cada fileira? 12, né? Então vai ser 2 vezes 12. A gente sabe que a multiplicação nada mais é do que a soma de parcelas iguais. Então, 2 vezes 12 é a mesma coisa que 12 mais 12. Então, se você ainda não consegue armar a continha de multiplicação, faça uma continha de adição aqui, 12 mais 12, e coloque o resultado aqui, ok? Vamos lá. Portanto, e o resultado desse 12 mais 12, desse 2 vezes 12, você vai colocar aqui, ó. Há tantas poltronas nas duas primeiras fileiras. Então, essa questão aqui só quer saber quantas poltronas tem em duas fileiras, ok? Vamos continuar. B. Qual é a quantidade total de poltronas dessa sala? Agora sim, eles estão querendo saber a quantidade total. Então, tá aqui, ó, organização retangular. O que você vai precisar fazer? Vai precisar contar de 1 em 1? Não precisa. Quantidade de fileiras. Tá bem aqui. Quantidade de fileiras. Você vai anotar aqui. 10. Quantidade de poltronas por fileira. Nós já contamos, né? Tem quantas poltronas em cada fila? 12. Você vai escrever aqui. E aí, você vai aplicar essa regrinha aqui que eu ensinei, ó. 10 vezes 12 vai dar quanto? Basta você acrescentar 0 no final do 12, vai dar quanto? Tem quantas fileiras lá em cima? Depois que você tiver aplicado, aí sim, agora eu deixo você ir lá nesse desenho aqui e contar de 1 por 1 e ver se deu certo a resposta, ok? Beleza! E aí, para finalizar, vem a resposta. Assim, essa sala de teatro tem tantas poltronas no total, que é a quantidade que você encontrou aqui. Fácil, né? Legal? Vamos lá para a próxima página, página 50. Página 50, atividade 3. Tá dizendo assim: a professora de Joana pediu aos alunos que desenhassem retângulos com 30 quadradinhos em uma malha quadriculada conforme o modelo a seguir. Vamos lá. A malha quadriculada é um papel que vem cheio de quadradinhos e a professora pediu para desenhar apenas 30 quadradinhos, né? Desenhasse formas com 30 quadradinhos. E aí, ó, a professora fez um exemplo aqui, olha lá. A professora fez 3 filas, ó, 1, 2, 3. E em cada fila ela colocou 10 quadradinhos, ó, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Então, a professora fez aqui, ó, um desenho com 30 quadradinhos, ok? Ela fez 3 fileiras com 10 quadradinhos. Vamos observar agora os seguintes retângulos desenhados pelos alunos. Olha lá, figura 1. O aluno 1 fez o quê? Vamos analisar, ó. Fez 6 filas com 5 quadradinhos. Então, vamos lá. Vamos lá. Quantas filas, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez 6 filas e em cada fila... Vamos aumentar aqui esse desenho. Em cada fila tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, né? Então, é a mesma coisa que 6 vezes 5, que dá 30. Beleza, vamos ver agora a segunda fileira. Esse estudante aqui, ó, fez 5 filas, ó. 1 fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, 5 filas. E cada fila tem 1, 2, 3,
4, 5, 6 quadradinhos, que é a mesma coisa que 5 vezes 6, que é 30 também, ok. E aqui nós temos a figura 3, que fez só duas filas, ó. Uma fila grandona, outra fila grandona. Duas filas com 15 quadradinhos. Conta aí no de vocês, tem 15 quadradinhos mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, certinho, né? Então, 2 vezes 15, 30. 15 mais 15, 30. E aqui, a figura 4, quarto aluno, fez 4 filas, né? Filas, aqui, ó. Uma fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas com quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5. 4 vezes 5, 20. Eita, ele fez do jeito que a professora queria? A professora queria com 30, né? E aí vem a perguntinha aqui, ó. Qual dessas representações feitas pelos alunos está incorreta? É a que não tem 30, né? E aí você responde qual é a figura. Figura 1, 2, 3 ou 4? Vamos lá. Página 51. Compreenda. Quantas fileiras tem a representação retangular feita pela professora? Você vai voltar lá na página 50 e vai contar quantas filas tem e anotar o resultado aqui. B. Quantos quadradinhos há em cada fileira na representação retangular feita pela professora? Volta de novo aqui e conta. Em cada fila tem quantos quadradinhos? E, apesar que está escrito aqui, né? Nem precisa contar. C. Podemos calcular a quantidade de quadradinhos na representação retangular feita pela professora calculando 3 vezes 10. Olha, 3 vezes 10, que é igual a quanto? Aplica a regra. Bota o 3, acrescenta a quantidade de zeros no final, que dá? Isso aí. Responda A. Associe cada figura dos alunos com a respectiva representação retangular. Então, vamos lá, gente, olha só. Figura 1, vamos ter que voltar lá. Figura 1 é essa daqui, ó. 6 fileiras com 5 quadradinhos. Lembra? Na organização retangular, basta a gente usar o quê? A multiplicação. Então, a figura 1 é a mesma coisa que 6 vezes 5. Aí, você vai procurar aqui, ó. 1 é esse? 2 vezes 15? Não. É 6 vezes 5? É. Então, liga, tá bom? E aí, você volta. Figura 2. Volta lá e dá uma olhada. Figura 2. Analisa, volta e procura aqui qual é a representação da organização retangular e liga. Ok? Muito fácil, né? Não vou explicar mais, senão eu acabo dando a resposta, tá bom? Para você raciocinar, pensar e tentar responder sozinho. Vamos lá. B. Efetue as multiplicações a seguir. Gente, botei uma dica, né? Olha lá, tá aqui, ó. 6 vezes 5. A gente sabe que a multiplicação nada mais é do que uma soma de parcelas iguais. Então, eu tenho o número 5 sendo somado 6 vezes. Aí, você vem aqui, ó. 5 mais 5, 10 mais 5, 15 mais 5, 20 mais 5, 25 mais 5, 30. Então, 6 vezes 5 é quanto? 30. E aqui eu coloquei, ó, 5 vezes 6 é a mesma coisa que o 6 somado 5 vezes. Então, eu tenho 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. Soma aí e bota o resultado aqui, se você ainda não decorou a tabuada, né? Se você já decorou a tabuada do 5, você nem vai precisar somar, já vai colocar o resultado. Temos aqui 2 vezes 15, que é a mesma coisa que o 15, sendo somado 2 vezes. Então, se você não sabe, arma continha aqui nesse cantinho, ó, 15 mais 15, e aí bota o resultado aqui. E aqui, 4 vezes 5, é o 5 sendo somado 4 vezes, 5 mais 5 mais 5 mais 5, e coloca o resultado aqui, ok? Vamos agora, C. A figura 1 tem... Qual figura 1, gente? Eu tô falando da figura 1 que as crianças desenharam, tá bom? Então, você já vai ter respondido aqui, né? Porque a gente viu que a figura 1 é representado por 6 vezes 5, que a gente já vai ter escrito a resposta aqui, ó. 6 vezes 5,
30. Aí você vai colocar aqui 30. Figura 2, coloca quantos quadradinhos tem. Figura 3, quantos quadradinhos tem. Figura 4, coloca quantos quadradinhos tem. E aí vem a última pergunta que diz assim: logo, a representação incorreta é a da figura. O que a professora tinha pedido? Desenhos com 30 quadradinhos. Qual é a figura que não tem 30 quadradinhos? Qual dessas aqui? A 1, a 2, a 3 ou a 4? E aí você vai colocar aqui para mim. Ok? Entendido? Tudo certinho? Se eu expliquei alguma coisa muito rápida, o que você tem que fazer? Dá pause no vídeo e aí responde com calma e depois dá continuidade, tá bom? Quando terminar, fotografa e manda pra gente, tá bom? Bons estudos! Tchau, tchau!